ali. Tá? Então, tá. Vamos começando. Então. Oh meu Deus, tu bota a mão em cima. Ah não, tem que ser do outro lado. É. A madeira vai ficar de cabeça pra baixo. É. Não tem jeito. Então eu não aguentava. Aqui? Não. Aqui. É, Meu Deus, como eles são brancos. é branco e bonito, né? Meu Deus, cabeção, né? Aonde nós estamos? Estamos na Praça de Armas. Dá uma virada ali, ó. Ainda tá a decoração de Natal, ó. A decoração de Natal ela ficou o ano inteiro. Aí a Praça de Armas já são, não sei que hora que é agora, mas deve ser uma hora da tarde já. Aí estamos aqui na Praça de Armas. Aqui ó, quer ver o negócio, ó. Aqui é o 8 horas. o jardim japonês atrás. E nós estamos aqui. Aí é a Praça de Armas. Meu Deus, muito quente. Tá quente, nós vamos dar uma voltinha. Segura aí. Pois bem. O que nós vamos falar hoje? Não sei, né? Vamos dar uma volta, coisa. Aqui o pessoal fala muito nós estávamos vendo, viu, a Encarnação é só a Praça de Arma e a Costaneira. Mas como toda a cidade é, né? É só tem os pontos turísticos e acabou. É igual Florianópolis. Florianópolis, quando se candidatou à Copa do Mundo, foi de, não sei qual do Brasil, qual que foi, né? Eu vi o vídeo da cidade de Florianópolis, eu queria morar naquela cidade, e eu estava morando, eu não sabia, não consegui reconhecer a metade das coisas que apareceu no vídeo. É? Uma coisa é tu ver da TV, isso aqui é bonito, e outra coisa é você viver Toda o dia a cidade dia, tem né? um lado bonito e um lado... Mas assim... Não é feio, é mais simples. Mais simples, né? Mas aqui é o que tem, o principal de tudo aqui é a qualidade de segurança, tranquilidade. Ó, nós temos de noite, no escuro, tem o quê? Mais 8 horas da noite. dois casal ali, tem algo que vende pão. As crianças brincando de Criança bicicleta. brincando, mas não tem nada, não tem, a gente não se sente insegura. Aí, o que mais? O custo de vida aqui, ele tá ficando alto, tá. Os aluguel estão ficando caros, então também, porque é muita procura. Ó, antes você via que aluguel que era conseguir aluguel simples, não é aluguel de rico, tá? Aluguel em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 de Guarani. Hoje, ó, e achava bastante. Aí um aluguelzinho melhor, já um apartamento mais moderno, mais coisa, daí ficava em torno de 2 milhões e meio. Hoje subiu tudo. O que era barato, hoje ficou na faixa dos 2. 1.700, 1.800, 2, né? Os baratos. E os mais ou menos, daí foi para 3, 3,5, 4, subiu muito o aluguel. Aí tem aquele pessoal que diz, não, para tu morar em Encarnação, no Paraguai, vamos dizer, Encarnação, a gente vai falar Encarnação que está aqui, né? Não posso falar do lugar, né? Tu precisa ter, vamos dizer, 8, 10, 15, 20 mil reais, sei lá quanto, né? Tem gente que enlouquece, né? Então, não é tudo isso. É a mesma coisa. O custo de vida em Florianópolis, uma pessoa vivia em Florianópolis, diziam que era 6 mil reais. Nós vivíamos em dois, né? Com 6 mil, menos de 6 mil, conseguimos construir, fazer nossa vida. Florianópolis é caro. E a gente sempre viveu ali. Não era tudo aquilo. Eu pensava, não, para morar um sozinho, viver em Florianópolis é 6 mil reais. A gente viveu, aproveitou, fez tudo lá, construímos casa, tudo, e não era tudo isso que a gente ganhava, não. Ganhava bem pouco. Tem que trabalhar, mas é isso. Aí é a mesma coisa aqui. Aí você vivia, esse dia eu estava ouvindo um vídeo dizendo assim, para 2 pessoas viver aqui, sem comer carne, sem comer não sei o que lá, coisa, é 4.500 reais. Não sei, né? Aí até eu olhei para ela e disse, eu não sei como é que nós temos, que nós estamos vivendo com menos de 3,5. O que tá nós temos? E temos comendo carne, temos saindo, temos fazendo tudo. E 3,5, o cara disse que sobrevive, não tem nada, não pode ser em lugar nenhum. Com 4,5, nós temos 1.000 abaixo. Acho que nós temos muquirana. Verdade, porque
A gente come, a gente passeia, a gente paga água. Água não, água a gente não paga. Só que beber. A gente paga água que a gente compra água mineral, né? Mas água assim, encanada a gente não paga. E paga luz, paga aluguel e faz o rancho normal. Ah, falta alguma coisa aqui, como nós já falamos? Falta, às vezes sente falta do chuchu, mas é coisa que... Assim que eu comprar um terreno, eu vou plantar um pé de chuchu. Então é coisa que é mínima coisa. Ah, tá, e outra coisa. O pessoal diz assim, ai, eu sinto saudade da comida brasileira. Gente, o que é comida brasileira? Eu como comida brasileira, eu como meu arroz, eu como meu feijão, eu como minha carne, minha batata frita, uma Bife, tudo, né? bife, uma lasanha, Carne de panela, macarronada. Eu não sei almôndega. o que é comida brasileira. que todo mundo Comemos O churrasco. brasileiro vem pra cá, ai, uma comidinha brasileira. Ah, gente, para, né? Pelo amor de Deus, para, né? O que é comida brasileira? Eu É quero feito saber. por uma brasileira, então eu como comida brasileira, porque ela que cozinha, né? É umas coisas assim que tu não... Não dá pra entender. Não dá pra entender o pessoal. Então é coisa assim que a gente ouve, né? Fica assim, Então nós estamos fora do Bem planeta, fora do porque... Não, nós estamos fora do padrão. Porque É porque... o pessoal fala que gasta bastante, a gente gasta menos. Aí vem falar de coisas. A gente não reclama das coisas que eles reclamam. Aí eu fico pensando assim, o que é então que nós temos? Nós somos diferentes, né? Aí o que foi? Aqui o aluguel subiu, é lógico. Quando a gente veio para cá, eu já falei, a pessoa tem que planejar. A gente tinha um valor X que podia gastar de mensal, né? Deixa eu me ajeitar aqui. A gente tinha um valor X para gastar aqui, né? Mas nós não gastemos todo ele, 100% do nosso orçamento. Porque a gente chegou aqui a 1.000, como eu já falei, a gente pensou em vir para cá, estava mais de 1.500 por um. Depois, quando a gente chegou aqui, estava 1.290. Hoje está 1.200, 1.150, eu já troquei, fiz câmbio, a 1.120. Aí, só que a gente não sentiu muito. Porém, a gente já perdeu só no câmbio, estava fazendo cálculo, foi ontem, né? Aí vendo mais ou menos por cima, no custo do mês, a gente perdeu em torno de quase R$400. Aumentou nosso custo. Não é que aumentou o custo aqui, o valor continua igual, a gente gasta a mesma quantidade em Guarani. Só que na conversão para o real, aumentou quase R$400. É bastante? É, mas ainda está na nossa margem de erro. Nossa margem de erro ele pode ficar 1 por 1, aquele 1.000 por 1. Tranquilo, ainda dá para ficar tranquilo. Agora, se a pessoa exagera, pensa assim, não, lá está mais barato, eu vou gastar tudo. Não, tu tem que pegar aí e saber o teu limite, o teu passo, do que tu pode dar. Que todo mundo fala, aqui as coisas são baratas, mas não é dado. A luz é barata? É, mas se tu gasta muito, vai pagar muito também. É relativo isso aí. Mas só que é bem mais em conta do que no Brasil, com certeza. Aqui nós pagamos 200, né? Esse Agora, mês deu né? 208. Por quê? Porque tá muito quente. A gente estava economizando um pouco o gás, porque não é que economizando, a gente não queria ir pedir um gás, né? Aí dei aquele. Nós usamos bastante, foi o fogão elétrico, né? Isso. Aí com o fogão elétrico gasta mais, aí ele se torna mais... Só que no Brasil eu pagava 600, 700 E não usava tanto. de luz, tá? Então baixou bastante. Ó, o primeiro gás que a gente comprou aqui, a gente pagou 140 mil Guarani. O segundo gás, 140 mil Guarani. E a gente comprou o outro gás faz um dia, né? Ontem a gente comprou um gás, paguemos 140. Ou seja, só que 140 quando a gente chegou, estava 1.290 cada. Então ele dava 100 e não chegava a 110.
O de ontem, como eu troquei a 1.150, né? Uhum. Então deu 100, mais sobrou 350, deu 120, deu quase 130 reais. Para ver, ó, subiu o gás 20 reais. Não, o Guarani continua igual 140. Eles não têm culpa que o real está A desvalorizando gente não perante sabe o quanto é que Guarani. tá no Brasil, guys. Se alguém que tá assistindo nós no Brasil aí deixa no comentário quanto é que tá o gás no Brasil. Opa, Uhum. Mãozinha, daí deixa o comentário. pra gente Tem- saber quanto é que tá o gás, né? Outra coisa, aqui tem que cuidar quando vai no mercado. Principalmente no supermercado La Família. Não só acontecendo no La Família. No La Serenita não aconteceu, no Super C não. Você chega lá na, na gôndola, tá um preço. E quando tu vai passar no caixa é outro. Ó, hoje tinha um negócio ali, um fiambre, um salame. Eu Salame. comprei agora. Ele tava no QR Code dele ali no preço, que era por quilo, dava 8.700. 8.700. Eu peguei, levei. Ele passou lá 11 mil e pouco. Eu tava sem óculos, eu não consegui ver direito. Ainda eu vi. Pensa no cara brabo. Não, mas eu não gosto de ser passado a perna. É uma coisa que tem que cuidar, tem que É, cuidar mesmo. É a única vez que eu fui passado a perna aqui foi isso aí. Mas também, tô 3 mil, nem 3 mil. Dá o que? R$ 2. Mas mesmo é. assim, eu acho coisa, daí tem que cuidar muito. É porque às vezes tá ali, não é assim, ó, tá um preço. No Brasil também já aconteceu isso, tá? Só Mas eu que, reclamava. sim, só que no Brasil é assim, ó. Tá o preço ali, vamos supor, de um desodorante, tá R$ 6. Quando chegando passar no caixa, tá 8. Por quê? Eles não Mas, transferiram mas se tu pro. reclamar e tu tiver que comprovar que era 6, eles Eles passam vão nos 6. no 6. Aqui não, eles passam nos 8. É, Aqui não tem essa não, que passa nos 8. é, Mas é a tem. cultura deles, né? E aí, tem que verificar bem certinho, né? Se É. quando passar no caixa tem que ficar só de. Mas Só cuidar. são detalhes, né? É, bem pouco. Isso aí. Tipo aí, ó, de 3 supermercados só um que aconteceu isso e uma vez, então tá bom. Os mercados a gente vê bem menos aqui, esse perto Eu não gosto muito do La Família. Do da supermercado La Família praça. eu não gosto. Eu gosto mais do La Serenita e do Super 6. Né? Gosto não se discute. Tem gente que gosta mais do La Família, eu não gosto. Então, mas tirando isso, o resto É tudo bom. é tudo bom, na graça de Deus. Coisinhas pequenas, básicas. O bom daqui é assim, ó, sabe uma sensação que tu tem que a vida parou um tempo? Tu desacelera assim, ó, tu não tem pressa pra nada. O, sei lá, é uma sensação esquisita, não consigo nem explicar. Aqui que é bom. Nós estamos gostando, né? Graças a Deus, nunca tivemos problema assim de nada. Mas uma coisa pacata, assim, é gostoso. Parece uma cidade, ó, a gente morou em Florianópolis e depois mudou para Águas Mornas. Águas Mornas é uma cidade que tem 5 mil habitantes. A gente morava pertinho da praça ali, né? Tem casa perto da praça. Aí ia na pracinha, a pracinha era parada. Mas, se considerar, tu se sentia menos seguro na pracinha da Águas Mornas do que aqui. Apesar que Águas Mornas é calmo. Mas é uma cidade de 5 mil habitantes, aqui é uma cidade de quase 200, né? Aí pra ver. E aqui é tão calmo ou mais calmo do que Águas Mornas no centro. A gente não conhece o interior ainda do Do Paraguai. Paraguai. Aqui é uma cidade, Grande, né? Cidade é grande. uma capital. A capital. A Encarnações é uma capital. Então, aqui parece a cidade do interior. Agora eu imagino como é o interior. O interior foi mais pacato. O pessoal diz que ali o Renal, Bela Vista e Obrigado é bem calmo. É mais calmo que aqui, diz que não tem tanto agito. Aqui já não tem agito. Imagina se pegar Deixa eu mais, passar pro outro lado. se pegar mais calmo. Mas é tão bom hoje aqui, tá bem fresquinho. E tá Hoje quente tá. hoje. Gravar esse vídeo aí porque só uma conversa assim sobre o pessoal tá falando muito, dizendo que o Paraguai não é aquilo tudo,
um monte de coisinha assim, né? A Aí eu gente não- está falando do nosso lado, né? Nossa, Muita gente vem, mas é como qualquer lugar. Tu tem o quê? Que planejar. Se vem pra cá, venha, pega um hotel, book. um book, fica um tempo, né? Fica, porque pode ficar 3 meses sem precisar fazer 3 documento. e depois mais 3, é E só depois, passar para Poçadas e voltar. é só dar na Argentina e voltar que já pega mais 3. Aí conhece bem a cidade, vê se é isso que a pessoa quer. Encarnação é mais para quem? Para aposentado, para Que tem uma renda, que tem uma renda. ou então que vai montar alguma coisa. É, Mas tem que ver também que não adianta que uma pessoa diz assim, eu vou montar um negócio aí, mas uma coisa nova, coisa. Não, tem que montar uma coisa que aqui também o pessoal já usa. Senão tu não vai conseguir nada. né? Porque não adianta que ele mudar, é a mesma coisa. Ó. Lá tem o super punch. O punch deles aqui, o cachorro quente, é uma salsicha, o pão. Lá no fundo é o punch. Dá pra ver. Dá, né? Daí é uma salsicha, o pão, acho que é ketchup e mostarda. 10 mil guarani. Se tu chegar aqui e botar um cachorro quente do Brasil, que vai batata frita, vai maionese, vai cebola, tomate, todas essas coisas aí, talvez não venda nada, Né? porque não é o gosto deles. Aí eles gostam de uma coisa mais simples, e tu vai também cobrar mais caro. Tem aqui do outro lado, tem o frango frito, né? Não, aparentemente a pessoa está se dando bem, é um brasileiro. Esse dia eu vi ele contratando cozinheira, pessoa para o caixa. Então, ele está se dando bem, é bom. E está vendendo, faz frango frito. Tipo, aquele do americano lá, que ele tem o. De balde, né? É, de balde. Até eu quero ir ali para me experimentar. Nós não fomos ainda. E como tá muito quente, a gente não vem aqui quase pra cima. A gente vai mais pra Costaneira, por causa do calor, né? Hoje aqui tá bonzinho, tava chovendo esse dia, né? Aqui em cima é mais fresquinho do que lá. Porque é mais alto, né? Aí é mais ou menos isso. Ó, tipo, se eu fosse vir pra cá, pra mim, vamos dizer, montar um negócio, como todo mundo já tem ideia de negócio, eu teria ideia de negócio aqui. Eu ia investir em negócio ou para alimentação de legumes, né? Que aqui é caro, o pessoal importa tudo, é tomate, tudo é importado. Legumes aqui, ó, abobrinha, coisa para vender é bom. É um negócio que dá, botar o que falta, alimentação todo mundo come. É. Aí o que mais? Tem brasileiro aí que botou hidroponia de alface, essas coisas. Agora, tipo, vamos dizer, vou produzir chuchu aqui para vender. Acho que não vai vender porque o pessoal não come chuchu. Se comesse tinha para vender, eu não vi em nenhum lugar. Vou vender couve. É raro encontrar couve aqui. Eu vi agora ali Lá no Serenita, né? Eu vi, mas é uma couve tipo couve mineira, assim, couve escura, não é igual a mineira. É diferente, eu fiquei até com medo. Lembra que tem aquele problema das couves lá? São parecidas? Parecida, fiquei com medo. Não. Aí não comprei. Mas daí o pessoal quase não come, daí não adianta. Agora, abóbora, tomate, pimentão, pimenta, essas coisas eles comem. Abobrinha, tempero verde, pepino que vem. Então, isso que dá para produzir, em vez de importar, que como eles importam muito, podia produzir aqui, isso no sítio. Tilápia aqui, peixe, é caro a tilápia, meu Deus do céu. Eu fui ali agora ali, que eu acho que eu vou comer sardinha pra coisa. Porque eu não quero. Tem peixe de rio, mas não queria peixe de rio, queria tilápia ou peixe de mar, né? Aí se não, me deixa. Então pegar um salmão, uma coisa assim. Tá 150. A tilápia tá de meio quilo, ela sai na faixa de 60 mil guarani, meio quilo. 120 mil quilos, dá 100 real, 110 real o filé. Aí eu sei. E é difícil de achar, quase tu não encontra. Peixe aqui é bem caro. Então, pode ser uma coisa que dê. Pescado, tipo tilápia, uma coisa assim, produzir. Outra coisa também que dá. Como aqui estão construindo muito, aquelas casas pré-fabricadas.
Tem aquela que, não sei se tem em qual região, Santa Catarina tem, né? É casa de placa. É uma casa de custo barato que poderia ser, dar certo aqui. Murro de placa, que faz muito no Paraná. Também eu acho que é uma coisa que poderia dar aqui. Teria que trabalhar com o normal e mais isso aí, ó. É um bom negócio. Agora tá vindo que eu vi uma propaganda, uma empresa que vende chalé e casa pré-fabricada. Estão abrindo uma franquia aqui no Paraguai. Pra ver, eles estão vindo pra cá. Vende lá no Brasil e vende aqui. É um negócio também. Vai dar certo? Tudo tem que tentar, né? Aí o pessoal vem pra cá, a maioria, não é falando mal, mas a maioria quer trabalhar só com, como é que é o nome daquilo, para ajudar as pessoas a fazer documento? Assessoria? Imagina se vem 2.000 brasileiros para cá. 1.500 vai trabalhar com assessoria e 500 vai pagar assessoria para os 1.500. Não tem como, é uma coisa que não sobrevive. Que assessoria pode dar, mas chega uma hora que acaba, né? Não é direto. Não é? Uhum. Boa noite. Aí é mais ou menos isso. Que tu vir pra cá pra empreender, pra vender documento, eu acho que é meio complicado. Tanto é que, ó, eu dei o passo a passo do documento de graça, né? Tá no nosso vídeo, estamos no... Teve gente que reclamou pra mim, vocês reclamaram, mas eu vou fazer o quê? Eu que fiz, eu que botei. E a Tá gente ali. já teve do outro lado também, né? A gente, quando estava no Brasil, a gente queria saber, mas ninguém explicava por cima. Ah, porque você tem que pegar isso, aí cortava, aí Aí, pegar esse documento aonde? Como que eu faço? aí nós falamos, quando nós for para o Paraguai, a gente vai fazer nossa documentação e vai dar passo a passo para as pessoas que querem fazer. Foi isso que nós fizemos. Fizemos um vídeo que explica tudo direitinho, passo a passo, sem... E agora eu vou fazer um vídeo explicando passo a passo como tirar a identidade. É. Porque a identidade também nós já tiramos. Só estamos esperando para Pegar ela de fato, mas já daqui uns dias já tá na mão. E eu vou fazer um vídeo também, já deve estar. Se não saiu, vai sair. Eu não sei se eu vou botar esse antes ou do documento antes. Mas se não sair, vai sair no próximo. É um dos dois. que a gente só faz o vídeo quando tiver já o documento na mão, né? Que aí a gente já... Esse eu vou fazer antes. Porque já a identidade só falta chegar. Só falta chegar, né? Já tá tudo pronto. É verdade. Eu vou dizer, ó, O passo a passo já... todos os documentos que eu fiz, não precisei nem, não teve nenhuma, assim, dizer que eles disseram, faltou isso. Não, todos eles foi certinho, até eu tô dizendo assim, eu acho que Até sobrou, né? até sobrou, da identidade até sobrou, que eu fiz todinho os documentos. Todinho, até todos os documentos certinho. Não é que ele assim, faltou isso, tu tem que voltar isso. Não, meu documento, a gente foi uma vez na imigração, uma vez em cada lugar e acabou. Não teve que voltar. Tem que voltar porque faltou isso. Não. Que a maioria diz assim, tu faz sozinho, ele vai ter que ir e voltar. Boa noite. Boa noite. Olá, senhor. Voltando de novo, tivemos, eu dei uma rosa pra ela. Sei que teve um rapaz que passou aqui. Lindo, né? Ele é aquele rapaz lá. Ele vem, faz uma rosinha. Aí. Bonita, né? Rosa. Aí a gente pegou e estava conversando com ele. Ele morou no Brasil, fala português perfeitamente. Rapidinho ele faz isso. Ele ficou quase meia hora falando com nós. Né? É daqui nascida aqui em Encarnação. Né? Que boa. Isso que eu digo, todo pessoal aqui é que boa. A graça de Deus, é tudo calmo, tudo... E a gente vai conversando, né? A gente vai para um, esse dia eu comprei uma pulseirinha de um. Ele tava vendendo, porque ele tava uma ONG, né? Ele viaja, ele montou um mini motorhome dentro de uma Toyota, uma van da Toyota. Isso aí, ele tava vendendo pulseirinha, ficamos conversando um tempão. Agora foi com esse da rosa. É isso que a gente
gosta de vir pra cá, a gente quer comprar uma roupa, fazer um motorhome aqui pra viajar, né? Aquele básico pra dormir, essas coisas. E vamos embora, né, por aí, né? Pois é. Esse é um das nossas metas, né? Aí, por Conhecer isso, mais lugares. nossos vídeos não é para fazer documentação, de migração, é para mostrar a nossa realidade, o nosso dia a dia, né? Aí, quem gosta, né? Então, tá. Aos pouquinhos já mostrando. Nós vamos agora, acho que daqui uns dias, vamos para o Brasil. Tem a primeira comunhão da minha neta. Vamos dar um passeio. Dar um passeio para... Aí eu vou filmar lá um pouquinho de lá também. Florianópolis, Águas Mornas, aquela região, as praias. Porque a gente conhece bastante Paraguai aqui, eles gostam também de ver, conhecer, diz, Florianópolis. Aí a gente vai fazer o vídeo. Aqui. Aqui é bom? É bom. Como a gente falou. É bom também. O Brasil é bom? É bom também. Tem problema o Brasil? Tem. Tem coisa boa o Brasil? Tem. Aqui é bom? Tem problema? Também tem. Tem coisa boa e coisa ruim. Em todo lugar. Falta algumas coisas? Falta, mas assim, ó, eu vim pra cá, não foi pra comer coisa do Brasil, porque senão eu ficaria lá. Eu quero conhecer outras comidas, adoro chipo é muito bom, né? A gente só não come mais porque tá caro, né? 5 mil, 10 mil Guarani, uma chipa. Não, porque a gente tá meio acima do peso também, não pode comer muito. Mas então a gente quer conhecer outras culturas, não é o arroz com feijão, a gente come aqui. Hoje o nosso prato foi lentilha. Lentilha com, a gente botou bacon, umas linguiças tipo calabresa, um salame aí daqui do Paraguai mesmo, né? E costelinha defumada de porco. E arroz e salada de tomate com cebola. Prato bom, né? Queijo paraguai é uma delícia. Então a gente quer experimentar outras comidas típicas. Então não é porque eu quero sentir falta do Brasil, por isso. Então fica no Brasil. Então fica no Brasil. Porque cada país que a gente vai, que seja aqui, ou Portugal, ou Chile, é tudo cultura diferente. Eu adoro comer como é que é? Corvina. Meu Deus, corvina pra mim, fritinha, corvina é ótimo. Eu deixo pra comer quando vou no Brasil. Quando nós fomos no Brasil, nós comemos corvina. Nós comemos corvina. Agora quando nós for novo, vamos comer corvina. Vamos comer corvina. Eu adoro corvina. Aí a gente come o que tem no local. Só que se eu não tivesse vindo pra cá, a gente ficou com o negócio da Madalena, né? A gente via lá de Portugal o pessoal comendo aqueles bolinhos Madalena, aqueles pacotes. Eu dizia, meu Deus, eu quase estava ficando louco para comer essas Madalena, né? Aí eram os bolinhos, tá? E foi. Aí depois nós tínhamos decidido ir pro Chile, né? Aí no Chile, lá tem Madalena agora. Vamos comer Madalena lá no Chile. Adivinha onde que nós comemos Madalena? Em Florianópolis. Apareceu lá no mercado. Apareceu no mercado a Madalena, nós comemos em Florianópolis a Madalena. Aí, aqui também tem Madalena, um bolinho, é muito bom, um bolinho de limão, coisa, é gostoso. É laranja com limão, né? Limão, baunilha. Baunilha, é muito bom. Mas agora tem no Brasil também. Agora eu já não quero mais Madalena. Aqui, então. Aqui tem o pêssego deles daqui, meu Deus do céu, os pêssegos é o tamanho de uma maçã grande, né? A maçã também argentina é muito boa, a pera argentina é boa demais. O que mais tem de bom aqui de fruta que eu adorei? O melão, aquele melão de coisa. Meu Deus, o cheiro só. Não é nem comer o melão, só aquele cheiro do melão é muito bom também. O alfajor é bom. O doce de leite deles aqui tem gosto de leite mesmo. É melhor quase que o mineiro até. Vou te dizer, quase melhor que o mineiro. Ele dá um pega aí, né? E a gente compra o doce de leite, 1 quilo de doce de leite por 25 mil Guarani. Pra ver, hein?
Eu não gosto muito. É bom que é doce de leite com queijo paraguaio, né? É. Nós temos que ir lá na Placida comprar queijo. E aqui tem uma coisa também que é bom assim, ó, não tem competição. Aqui todo mundo é igual, tu não sabe quem tem poder aquisitivo e quem não tem. Porque no Brasil, pelo menos para nós, se tu vai no centro, tu tens que ir arrumado, não pode ir, se bem que é uma ilha, né? Mas tem aquele, em outras cidades também, tem aquele negócio, vai pro centro que se arruma. Aqui não, aqui todo mundo é igual. Aqui ninguém olha pra tua roupa, ninguém olha pro que tu tem, ninguém se importa com o teu carro. Então é uma vida ótima. A menina da imobiliária que atendeu nós. É. Eu não sabia que ela era dona do imobiliário. Uhum. Aquele, lá no Brasil, se tu encontra alguém, pô, ela é a dona do imobiliário. Meu Deus do céu, tu quase nem fala. A menina parece. A menina é a mulher, né? Mas pra nós é menina porque ela é nova e nasceu um velho, né? Pois é. Aí. É por isso que às vezes, não falando, que eu também não sou brasileiro também, que vem brasileiro pra cá, aí dá aquele de importante, porque. Não, aqui, graças a Deus, é tudo. Boa noite. Boa noite. Tudo. As pessoas são simples, a gente. É sem explicação. Eu tô amando encarnação. Assim que eu pegar os documentos, nós vamos comprar o carro, aí sim. Aí nós vamos visitar um monte de cidades. Por aqui tem bastante lugar bonito. Aí, mas aqui é uma beleza. Tu se sentir seguro é a melhor coisa que tem. Saber que ninguém vem te assaltar, ninguém vem puxar teu celular, ninguém tá te olhando torto, olhando a tua roupa, como é que tu tá vestido, como não tá, te julgando pela roupa. O brasileiro tem essa coisa, ele julga pela roupa. O brasileiro é muito do ter. É. Aqui eu acho que é mais o ser. É o que a gente quer. A gente quer ser feliz. Ter uma vida assim, não é o ter material, é o ter o necessário e viver a vida. É aquilo que eu disse no outro vídeo. A gente veio pra cá, o pessoal diz, o que tu veio fazer? A gente veio pra viver, não pra ter, pra enriquecer. Não é como o pessoal, não, doutor, agora é pra me ficar rico. Eu ficar rico pra quê? Tu não ficou rico no Brasil, vai ficar rico aqui? Não é menosprezando aqui, e nem lá. Mas eu estou dizendo, se tu passou a vida inteira, tu 20 anos no Brasil, tu não conseguiu nada na tua vida, tu não vai conseguir no Paraguai também. Tu vai conseguir em qualquer lugar do mundo, querer. Então é outra vida. É outra vida. E a gente tá no minimalismo agora, que é uma coisa esquisita. Tu tá aqui, tu sente falta do Brasil. Né? Tu fica assim, no Brasil. Tu vai pra lá, tu sente falta daqui. Tu vê que lá não é mais a tua casa. Pra mim a minha casa é aqui. Nós tínhamos ido, fomos em dezembro pro Brasil, né? Meu Deus do céu. Eu só vou pra lá porque eu tenho a família lá, tem meus filhos, tem minhas netas. E tem a primeira comunhão da princesa, tem a primeira comunhão da minha neta, tem a minha neta pequenininha, a Lívia, tem meus 2 filhos, tem minha irmã, tem meu sobrinho, mas o Brasil, não, a gente não pode, é minha pátria, mas não é minha casa. Como é que pode, né? As coisas mudam. Eu torço pelo Brasil porque é minha pátria, amo o meu Brasil, mas não considero mais como minha casa. Minha casa, por enquanto, na graça de Deus, é aqui no Paraguai. Agora, ano que vem, o final do ano, o futuro só a Deus pertence. Por isso que nós estamos sempre repensando. Estamos repensando sempre. A vida é feita de repensar. Assim, hoje a gente pensa assim, amanhã só a Deus pertence. Então a vida da gente muda muito. A gente está 2 anos aqui, temos documento para 2 anos, até o final de 2027. Em final de 2027 a gente vai decidir se vamos renovar, se vamos continuar, se não vamos. Aí ou talvez 2027 a gente esteja no Chile, na Argentina. Aí. É por isso que eu digo, o amanhã só a Deus pertence, né? Então, a gente quer aproveitar o resto da vida. Hoje nós sabemos que estamos com saúde, estamos vivos, amanhã
já está na mão de Deus. Então vamos aproveitar. E é isso aí, pessoal. Para quem pensa assim em vir para cá, é bom. Para mim é bom. Eu acho, a minha opinião, né? Minha opinião é bom. Dá para ganhar dinheiro aqui, quem quer ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro. Dá bastante, Sim. tem bastante oportunidade. Para trabalhar de empregado, eu aconselharia mais de Assunção e Cidade de Leste. Leste. Porque aqui o idioma, né, daí vai ser um problema. Porque a não ser que fale espanhol, tem gente que veio para cá, brasileiro, e arrumou serviço, trabalho. Aí tudo depende, cada um é cada um. Pode arrumar, mas lá é mais fácil, porque a cidade é maior, movimenta mais dinheiro, é lógico, né? Mas dá para ganhar dinheiro aqui. Para quem quer uma vida tranquila aqui, é bom. Se fosse hoje eu criar filho aqui, eu acho excelente. A escola, para ter uma Para quem ideia. tem filha, as escolas aqui são. Nós vimos o pessoal saindo da escola quando for na Serenita, né? Os meninos de calça de tergal, calça social, né? Para mim, na minha época, calça tergal azul, a gente sapato só não grava preto, porque não grava criança. Sapato preto, camisa branca, gravata azul, né? Lindo. Tudo linda. As meninas de sainha plissada, aquela coisinha, né? Meia 3/4, sapatinho preto, camisa branca e gravatinha. E gravata. Né? Uma coisa linda. Eu estudei assim na minha época lá, que eu teve uma época minha que eu estudei assim. Muito bom. Agora à noite, ó. Para quem tem filho e quer criar os filhos bem, olha, Paraguai ainda é bom ainda. Aqui as faculdades são baratas, faculdade particular, coisa. Então é um bom negócio para educar uma criança, sai mais barato. Sim. Aí então, quem está pensando na família. E vai ter oportunidade, eu acho. A criança estudando aqui, crescendo aqui, vai ter mais oportunidade do que a pessoa vindo para cá. Tu não vê criança brincando na rua sozinha. É só assim, a família traz na praça, eles andam de bicicleta para desestressar um pouco, né? Aí eles brincam para casa, mas sozinho não tem nenhuma criança na rua. Aí, para educar é bom, para quê? Para tu adquirir, vamos dizer, um imóvel. Aqui é bom que o preço está bem mais em conta que o Brasil. Sim. Está bem mais em conta. Aqui compra apartamento de um quarto, né? Aqui no centro por $50 mil. Aí arriscando um apartamento novo. Agora mais velho, aí consegue de 2 quartos, 3 quartos por 60, 70, $80 mil. Não é caro. Procurando em conta. É um preço bom no centro da cidade. Outra coisa, mas se pegar mais para fora é mais barato. Terreno aqui consegue em prestação, 130 cotas, mas tem que olhar bem, não é bom comprar nada do Brasil. Vem aqui, olha, verifica, veja bem certinho, compra aqui, não compra aqui fora. Que golpe tem em todo que lugar. Sim. E é bom olhar, né? Que não vai atrás assim, não. Vai lá, a Glória vai olhar para mim, o Tomás vai olhar para mim e eles vão dizer que é bom. Pode ser bom para mim, para ela e não ser bom para vocês. Aí tem que ver. E pode ser ruim para mim e bom para vocês, aí eu não sei. Por isso que tem que ser a pessoa vir aqui olhar. Outra coisa, dicas boas aí para quem? Quando vem para cá, não alugue daí, já fecha um contrato. Vem para cá, pega no Booking, no Airbnb, pega aí uma semana, 2 semanas, caminha aqui pela cidade, tu vai encontrar, olha o marketplace do Facebook, vai encontrar ali o imóvel correto, verifica, um aluguel, eles sempre cobram o mês do aluguel, o mês de tipo que é a garantia, que é uma tipo calção, mas não é devolvida essa calção, a garantia não é devolvida, e geralmente é 50% meio aluguel, que seria a comissão imobiliária, e tem que pagar para entrar no imóvel. Mas olha, verifica, procura, vê bem certinho, não tenta fazer do jeitinho, faz pelo meio correto, faz certinho que tu não vai se arrepender. Depois não adianta falar mal do país. Tem muita gente voltando? Tem. Por quê? Porque não planejado. Porque não planejaram, como tem muita gente voltando de Portugal, que venderam tudo, foram para Portugal, hoje estão implorando para voltar. Porque é sem planejamento.
É muito bonita aquela praça, chega aqui, às vezes se decepciona, não é isso que quer. Então, quem tem coisa no Brasil, casa, não vendo nada, vem passear. Passeia, vê se gosta, se tem filho, se os filhos vão gostar. Porque É. aqui também não tem, para adolescente não tem muita distração, tem um shopping. Não é que nem no Brasil, é um shopping do lado do outro. Outra coisa, não adianta dizer assim, pensar que tudo é só a Praça de Armas e Costaneira. É. Quando eu vim, para ver aqui, ó, 2 pessoas. Eu olhei os vídeos, tudo, nós chegamos na cidade, que viemos com o transfer, né? Uhum. Eu pedi para ela, gostou? O que tu falou? O que quer dizer? Sério, eu tomei um choque. Eu não, até a senhora que é a esposa dele falou assim, tu não gostou, né? Eu disse, não é que gostei, porque dá um Eu choque já achei assim. maravilhoso, achei bom pra caramba, toda a cidade. É. É que ela veio com a cabeça, tu vê com a cabeça da Praça de Armas e Costaneira. É. Então, Boa noite. boa noite. Então, aí a gente saiu de Florianópolis, aí pra mim deu aquele choque, né? Eu já imaginei que Mas aqui ia não ser que- pior. Eu achei assim, tudo que o pessoal dizia, não, aqui não tem uma sujeirinha. Tem, é uma cidade. Tem sujeirinha na Falaram na que coisa. tava nos YouTube que a gente via, gasto tinha que pegar o bujão e levar no posto Não para tinha encher. delivery. Não tinha delivery de água. Tem Chegamos delivery, aqui, tem gente, tudo, tem é tudo. tudo igual ao Brasil, tudo igual. Tu pede um lanche em casa, tu pede uma pizza em casa, O doce, sorvete eu compro, o sorvete vem lá de Cambiretá. Eu compro da sorveteria que faz sorvete e vende para a sorveteria, é tipo atacadista. Uhum. Só que daí eu compro o balde de 10 litros, não tem como comprar menor. Até de 5 tem, mas eu compro de 10. Aí o mínimo que ele vende é 10 litros. Eu compro 2 de 5, 1 de 10. De 10 ele traz em casa. 100 mil Guarani, 10 litros de sorvete. E delicioso, tá? Um sorvete Sorvete bem, muito bem bom. gostoso. Não é um sorvete ruim, é um sorvete bom. Então a gente, se quiser comprar pão caseiro, tu pede, eles trazem em casa. Um bolo eles trazem em casa. Tudo. Então nós viemos com uma cabeça assim, ó, não, vai ser difícil porque a gente sem carro tem que pegar um bote e ir no posto para encher o... Gente, não tem nada disso, é por isso que eu digo, se a gente se for só pelo YouTube, um fala uma coisa, outro fala outra. Eu pensei que eu ia ter que pegar Não é que o nós bujão estamos de gás certo. nas costas e no posto de Isso. saúde e abastecer. Aham. Eu não Isso sabia nós o que eu ia pensamos. fazer. Mas não sabia porque a gente veio pra cá assim, sem saber nada, nada mesmo. E tanto é que, graças a Deus, a gente tá sozinhos, pesquisando e falando que não é difícil, assim, né? Pesquisando onde que é o lugar, onde que é o departamento. Porque a língua, assim, o espanhol, ele é um problema assim, ó, tipo, que eu pensava, tu tem que aprender espanhol. É bom aprender espanhol, ótimo. Eu queria aprender mesmo. Mas ele não é tão necessário porque tipo para nós, porque nós compramos coisas, nós não vendemos. É. Aí, como a gente é cliente, está comprando, a pessoa quer vender, daí ela vai dar um jeito de entender você. Uhum. Agora, se tu estiver vendendo, é bom tu saber, porque tu tá vendendo, a pessoa está comprando, não quer saber se tu sabe ou não sabe falar língua. Aham. Agora, se é o cliente, tu vai dar um jeitinho de falar, né? E eles se esforçam para aprender também, eles gostam de conversar com o brasileiro, eles gostam de aprender a linguagem brasileira, português. No supermercado, fiquei falando como é que era o nome dos produtos. O menino do caixa, eles gostam de falar, entender o português. Então, se eles falam mais rápido, a gente pede para falar mais devagar, que a gente não está entendendo. É tão prático. Nós tínhamos ido lá para comprar o ingresso para o carnaval, né? Uhum. Nós ficamos o quê? Mais de meia hora conversando, a fila atrás, e a menina não queria largar nós, falando em português, querendo falar. Deu até vergonha quando eu olhei para a fila. Eu quero melhorar meu português. Ela conversando com a gente, olha, bem querida ela, bem... Aí, então, é assim que a gente vai para comprar móveis,
O eletrodoméstico na loja, a mesma coisa. Uma das melhores lojas que tem é, como é que é o nome daquela loja ali? A Bristol. Brista. Nós compramos ali na Bristol a geladeira, o freezer, Fogão. o fogão, que é a cocina, né? É isso que nós compramos ali neles, né? Compramos a parte aí essa parte aí. Tudo na Bristol. E entregam no dia. Compramos no dia e entregaram no dia. E os móveis de casa, de cozinha, esse negócio que tu Comprando no mandaram fazer. né? E comprando no Marketplace. É, marketplace que o pessoal fabrica aqui mesmo. É. Madeira. Mas Então, tem também outros móveis. tem os móveis mais requintados, para quem gosta. Só que a gente quis gastar o mínimo possível. Tem ali quanto a gente gastou para ver. Esse dia eu estava vendo um vídeo de um que ele disse que gastou só para mobiliar o apartamento 40 mil. 40 mil reais. Sim, a gente fica olhando. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, o que nós somos? Que nós gastemos o que? Deu 12, 13, né? Aí a gente brincando, nós dois falando, gente, nós somos muquirana, pelo amor de Deus, porque um fala que gosta de 40, outro fala que gosta de 50. Bom, um fala que gasta não sei quanto em mercado. E eu disse. Eu não sei. Se nós... até o nosso João de Gás, o menino foi trocar. Aqui, ó. Vira um pouquinho o vídeo assim, ó. Olha a coisa. Não pode dizer que nós estamos passando fome, né? Não. Ou pode. Aqui, ó. Gente, o menino do gás, o moço do gás. O meu gás aqui durou 4 meses. 4 meses e meio. 4 meses e meio. Ele assim, ó, ele tinha esquecido que a gente só compra com ele. E ele tinha esquecido um veda-rosca lá. Aí eu disse, tu esqueceu o veda-rosca. Ele, assim, eu disse, faz 4 meses. Vocês não comem? Aí eu assim, eu pra ele, né? Tu já olhou o nosso tamanho? Aí ele começou a rir. Mas porque, e a gente cozinha, tá? A gente cozinha, usa o gás, usa o forno bastante. Tem que ver assim, hoje forninho. nós fizemos lentilha. A lentilha, eu adoro coisa. Amanhã eu vou comer lentilha com macarrão, que eu adoro macarrão com lentilha. Só que a lentilha foi cozida hoje, mas é ótimo. E essa lentilha dá 3 dias, vai quarta, quinta e sexta, né? Se a gente não comer, a gente pega, bota no potinho, congela. E congela. Lá no Brasil nós fazemos isso também. É o que, aqui ó, é uma coisa, não dá para desperdiçar comida, como no Brasil. No Brasil também não dá. No Brasil também não dá, a gente já vem com essa cabeça do Brasil. Então para nós, a gente não estranha. Agora não, eu fiz o almoço, não vou comer na janta o que eu comi no almoço. Fica difícil, gente. Fica difícil porque pesa no bolso. Em qualquer lugar, alimento pesa no bolso. Então, e a gente já veio com essa cabeça, eu nunca gostei de desperdiçar nada, eu sempre economizei, sempre, não por ser miséria, não, a gente compra o que a gente quer, a gente come o que a gente quer, mas é desde minha infância. A minha mãe nunca desperdiçou comida, nunca deixou nós desperdiçar comida, então eu já vim dessa criação. Mas já lá em casa era assim, ó, se tu botar servir no prato, o que você servir no prato tem que comer. Tem que comer. Tem que comer. Porque eu apanhei quando era criança, que a minha criação foi apanhar mesmo. Aí, eu apanhei muito para mim comer remolacha, beterraba. Mas na época minha a gente chamava em casa de remolacha, porque a mãe, como era argentina, fui começar a falar de beterraba depois. Aí era a remolacha, beterraba. Eu não gostava de comer, não comia, eu chorava, engasgava na garganta e ia. Hoje uma das saladas que eu mais gosto é beterraba. Olha que sacanagem. Aqui né? Como em casa também, como estava em Florianópolis também é a mesma coisa. A gente comprou beterraba, o que a gente faz? Eu cozinho, pico ela toda e faço conserva. E bota na geladeira, a gente vai comendo daí uma semana, 2 semanas. E vão comendo pepino. Pepino também, que é pepino pequenininho. Cenoura. Tudo a gente, para não estragar. Porque se deixar fora vai estragar. Hoje eu não comi beterraba, mas a beterraba tem conserva na geladeira, ela dura na geladeira 2, 3 semanas, tranquilo. Além de estar em conserva, ela tá na geladeira. Aí, assim
não é economizar, é não desperdiçar. É por isso que Como o pai falava na época, sabia que esse que tu tá deixando no prato uma criança, uma pessoa pode estar passando fome, e isso mataria a fome dela? né? Pensa assim, não adianta tu dizer assim, ai, tem tanta gente passando fome, mas e tu tá pelo menos aquele tá cuidando do alimento que tu come, tu tá jogando fora, esse eu não gosto e joga fora. E não é que a gente coma isso. Amanhã a gente vai almoçar lentilha. Mas à noite, se a gente não quiser, é que a gente não janta. A gente toma só um chá e a gente é gordo de sem vergonha também, porque a gente não come muito não dentro do Brasil. Acho que é por causa da idade mesmo que engordou. Nós paramos de fumar também, né? Aí ajuda. Então, se a gente quiser pedir um lanche, a gente pede um lanche. Pronto, não precisa. Porque tem que. Não. Agora a gente só não. Eu nunca gostei de desperdiçar comida. Bom, nada. As minhas coisas É que duro. alimento, a pessoa tem que botar na cabeça que alimento é sagrado. Vamos dizer, é carne. Tem que pensar assim, ó, um animal morreu para tu ter aquela carne para comer. Vamos dizer, é uma verdura, uma planta foi cortada, morreu para tu comer. Aí, pensa dessa forma que tu não vai jogar mais nenhum grão de feijão fora, nenhum grão de Né? arroz. Porque tudo é alimento, alimento é sagrado, não adianta falar da boca para fora, tem que fazer as coisas. E é em todo lugar, não vamos dizer que aqui é no Brasil, é qualquer parte do mundo. A vida não tá fácil. Agora com essas coisas, tudo que tá acontecendo, pior ainda, né? Então, pra que vamos dispersar? É mais ou menos isso, os vídeos já tá ficando bem grande. É. Deu Ó, para. eu trabalhei no hospital há 32 anos. A minha chefe, a nutricionista, ela falava, lá em casa é um bife para cada um. E ela morava na cobertura, no centro de Florianópolis, então tinha dinheiro. O marido dela é bem sucedido É também. que não é muito ter dinheiro. Se tu não desperdiça, indiretamente, para começar, o Mujica, aquele o ex-presidente do coisa, de esquerda, tá? Mas não importa, eu não sou de esquerda, sou de direita, tá? Mas quando é bom a gente fala. O Mujica, o que ele falou? Para que ele ficava com aquele fusquinha, ele não trocava o Fusca. Porque ele dizia assim, perder tempo de vida. Porque o quanto tu tá trabalhando, se tu jogar fora, tu tá jogando teu tempo de vida. É, Porque tu gastou um tempo para tu ganhar aquele dinheiro. Tu vai, eu comprei eu troquei de celular. Tu tá com celular, vou trocar de celular. Para mim trocar de celular, quanto de tempo eu vou ter que trabalhar? Quantos minutos para ganhar esse dinheiro? No final tu não troca, vou te dizer. ó, nós estamos aqui esse tempo todo. Nós queríamos ter um celular, Um iPhone, um que é mais iPhone. barato aqui. Sim, Eu tô nós com o mesmo celular do Brasil. eu também. Tá funcionando? Por enquanto Eu tá tenho que ótimo. comprar uma câmerazinha, uma GoPro, porque para os Isso. vídeos ficar melhor, porque já tá ficando ruim, né? E porque cansa muito o braço também. Eu não trouxe o suporte do celular. Eu vou comprar uma GoPro, vou comprar aqui. Gente, que tá olha, vai ficando por aqui porque esse vídeo tá grande. E a gente agradece as pessoas que assistem, pode comentar se gostou, se não gostou, Gostou? tá? A gente fala a realidade da gente, o que a gente via quando estava no Brasil, os youtubers falando. Tanto é que é só olhar. Isso aqui nós também não usamos filtro, é nossas caras de fato. Nossa feia Quem mesmo. encontrar nós na rua vai saber que são nós, que não tem filtro. Então a gente. Vocês deixem comentário, É sem deixem filtro um a like, imagem se e sem quiser, filtro que a gente deixa um fala. dislike também se que nós somos amador, nós não somos profissional, nós contamos o dia a dia da gente. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Depende. E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.